O ruído seco do velcro, abrindo no consultório médico, sempre me incomodou de alguma forma, mas naquele dia específico, o barulho pareceu muito mais alto e perturbador do que o normal. Eu estava sentado naquela cadeira de plástico desconfortável e fria, sentindo um suor fino e gelado nas palmas das minhas mãos, enquanto o médico enrolava a braçadeira de tecido azul no meu braço esquerdo, com uma calma que me irritava. Ele não sorria e não fazia contato visual imediato. O rosto dele era uma máscara de rotina profissional cansada, mas os seus olhos, quando finalmente se levantaram, mostravam uma ponta de preocupação real que ele tentava, sem muito sucesso, esconder de mim. Ele apertou a bombinha de borracha repetidamente e eu senti o aperto forte e rítmico no meu braço. Era uma pressão física incômoda, mas a pressão mental que eu sentia naquele momento era infinitamente maior e mais esmagadora. Quando o ponteiro do aparelho começou a descer lentamente, o silêncio dentro daquela pequena sala ficou pesado, quase sólido. O médico olhou para o visor com atenção, soltou o ar devagar pelos lábios e anotou alguns números rápidos no meu prontuário de papel. Ele me olhou direto nos olhos, ajustou os óculos e disse que aqueles números estavam perigosos demais para serem ignorados. 16 por 10. Para muitas pessoas, esses são apenas números comuns que aparecem em exames de rotina, mas para quem entende o que eles significam na prática, é como ouvir o som do cronômetro de uma bomba relógio que pode explodir a qualquer segundo sem qualquer aviso prévio ou chance de defesa. Ali, naquele consultório de paredes brancas e cheiro forte de álcool, eu finalmente conheci de perto o meu maior inimigo. Ele não tem um rosto definido, ele não grita para chamar atenção e ele nunca avisa quando decidiu que chegou a hora de atacar para valer. A hipertensão é chamada pelos especialistas de inimigo silencioso por um motivo muito real e assustador. Ela vai destruindo o seu corpo por dentro, danificando suas artérias e cansando o seu coração, enquanto você continua achando que está tudo bem e que a vida segue o seu curso normal. Eu passei anos ignorando os sinais de forma consciente ou por pura falta de tempo. Eu achava que o cansaço pesado que eu sentia no fim de cada dia de trabalho era apenas o resultado normal de um excesso de tarefas na empresa. Eu achava que aquela dor de cabeça chata na região da nuca, que aparecia quase toda tarde como um relógio, era apenas estresse acumulado, ou a simples falta de uma xícara de café forte para despertar. Mas a verdade era muito mais dura do que eu queria admitir para mim mesmo. Meu corpo estava enviando sinais claros, gritando por socorro em cada batida acelerada, e eu estava completamente surdo para todos esses alertas, focado apenas em bater metas financeiras e sobreviver à correria insana de uma vida urbana moderna, que não perdoa quem decide parar para cuidar de si mesmo. O impacto daquela notícia me deixou em um estado de choque absoluto. Eu não entrei em um pânico imediato com gritos, mas senti o peso real da minha própria negligência cair sobre mim como uma tonelada de tijolos. Olhei para as minhas próprias mãos e a imagem da minha família veio como um flash rápido na minha mente. Pensei na minha esposa e nos meus filhos. Eles estavam em casa me esperando para o jantar, rindo e vivendo a rotina deles, sem ter a menor ideia de que o meu coração estava lutando uma batalha perigosa e solitária para continuar funcionando. Pensei em todo o futuro que eu estava colocando em risco por causa de escolhas rápidas e ruins no corredor do supermercado, pelo consumo excessivo de sal e pelas inúmeras noites mal dormidas. O médico começou a falar sobre medicamentos contínuos, sobre miligramas exatas e sobre como eu teria que carregar comprimidos no bolso pelo resto da minha vida para garantir que meu sistema vascular não entrasse em um colapso total. Aquela ideia de dependência química me assustou de uma forma profunda. A perspectiva de precisar de um frasco de farmácia para não sofrer um evento súbito e fatal me parecia uma sentença de prisão perpétua. Foi exatamente nesse momento de silêncio reflexivo que algo mudou dentro de mim. Eu entendi que o estilo de vida que eu levava tinha atingido o seu limite absoluto e perigoso. Não dava mais para ignorar, fingir que não vi ou deixar para mudar na próxima segunda-feira que nunca chega. Percebi que existe uma espécie de justiça poética na nossa própria biologia. Muitas vezes, aquilo que nos adoece através do erro e do excesso também pode carregar a nossa cura, dependendo inteiramente do
que decidimos colocar no nosso prato. Se o excesso de sal, gorduras e produtos industrializados tinha me trazido até aquela cadeira de consultório, a natureza deveria ter as ferramentas certas para me tirar dessa situação. Eu saí de lá com uma receita na mão, mas com uma determinação completamente diferente no coração. Ou eu não queria apenas mascarar o problema, eu queria resolver a raiz de tudo. Comecei a pesquisar profundamente, e o que eu descobri em estudos científicos me deixou impressionado. A solução definitiva não estava apenas escondida em prateleiras de farmácia. Existem alimentos específicos, simples e acessíveis, que a ciência moderna validou como verdadeiros aliados das nossas artérias. Ingredientes que têm o poder biológico de relaxar os vasos sanguíneos e devolver a saúde que os maus hábitos roubaram de mim ao longo dos anos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Eu saí daquele consultório com a receita médica guardada no bolso, mas minha mente estava longe dali, revisitando cada decisão que me trouxe até aquele momento. Olhando para trás, percebo que a minha crise não começou naquela manhã de exame. Ela começou anos antes, de forma silenciosa, em cada escolha rápida e mal pensada que eu fiz dentro da minha própria cozinha. Eu me tornei o produto típico de uma rotina urbana cansativa, onde o tempo é tratado como uma mercadoria valiosa e a saúde é deixada para segundo plano, como algo que se resolve depois quando sobrar um espaço na agenda. Minha cozinha moderna, equipada com os aparelhos mais rápidos, era na verdade o cenário de uma negligência diária. O som constante era o sinal do micro-ondas, anunciando mais uma refeição pronta, cheia de conservantes e com níveis de sódio que meu corpo simplesmente não conseguia mais processar de forma saudável. Eu me via frequentemente nos corredores dos grandes supermercados, cercado por prateleiras infinitas de produtos enganosos. Aquelas embalagens coloridas, com promessas de energia rápida e praticidade, esconderam por muito tempo o perigo real. Eu comprava o que era prático, o que não exigia tempo de preparo, ignorando que cada uma daquelas caixas de papelão e latas de alumínio continha uma carga excessiva de sal, que estava, dia após dia, preparando o terreno para o colapso do meu sistema cardiovascular. Eu vivia no automático, consumindo o que a indústria me oferecia, sem questionar o impacto biológico daquilo. O estresse do trabalho urbano era o tempero final dessa receita desastrosa. Eu acreditava que o sucesso profissional exigia esse sacrifício físico, que as noites mal dormidas e o cansaço constante eram apenas o preço a pagar por uma carreira estável e metas batidas. A verdade técnica é que eu estava destruindo o meu endotélio. É aquela camada vital que reveste o interior das minhas artérias. Sem perceber, eu estava promovendo o endurecimento dos meus vasos sanguíneos. O que antes era flexível e pulsante, agora estava se tornando rígido. O endurecimento das artérias não é algo que acontece de repente. É uma degradação lenta, um desgaste que acontece enquanto você está ocupado demais, respondendo e-mails ou se preocupando com prazos de entrega. Eu sentia o meu corpo dar sinais. Houve muitas tardes em que uma dor de cabeça chata na base da nuca me obrigava a parar por alguns minutos, mas eu apenas tomava um remédio rápido e seguia em frente, tratando o sintoma como se ele fosse o problema real. O cansaço que eu sentia ao subir um lance de escadas era justificado pela minha idade ou pela falta de exercícios, mas no fundo, era o meu coração pedindo ajuda sob o peso de uma pressão que ele não deveria suportar sozinho. Essas falhas físicas logo se transformaram em medos emocionais profundos. O receio começou a ocupar um espaço grande na minha mesa de jantar. Eu olhava para minha esposa e sentia um aperto no peito que não era físico. E se eu não estivesse aqui daqui a alguns anos, a vitalidade, aquela energia que me permitia sonhar com o futuro e planejar a vida com meus filhos, parecia estar escorrendo pelos meus dedos como areia fina. A percepção de que eu poderia não estar presente para os momentos mais importantes da vida deles era aterrorizante. Eu me sentia frágil, apesar de tentar manter uma aparência de controle diante de todos. A ideia de que eu estava negligenciando o meu próprio corpo, o único lugar onde eu realmente moro,
Era um peso difícil de carregar todos os dias. Eu percebi que a minha relação com a comida e com o meu estilo de vida era uma forma de sabotagem invisível. Eu estava trocando anos de vida por minutos de conveniência. O diagnóstico do médico foi o ponto de ruptura que eu precisava para entender que a ciência da minha própria degradação era, na verdade, um roteiro que eu mesmo estava escrevendo, mas que eu ainda tinha o poder de mudar. No caminho de volta para casa, observando o trânsito pesado e as pessoas correndo, eu entendi que não era o único naquela situação. Eu via milhares de pessoas repetindo os mesmos hábitos que me levaram para aquela cadeira no consultório. O consumo rápido de comida de rua, a ansiedade por resultados e o desprezo pelo funcionamento básico da nossa biologia são as marcas do nosso tempo. Eu sentia que precisava de uma virada de chave, de uma estratégia real, baseada em fatos. Eu queria entender como o meu corpo reagia ao que eu ingeria e como eu poderia usar a nutrição como uma ferramenta de reparo. A minha jornada estava apenas começando e o medo agora estava se transformando no combustível necessário para uma transformação que seria muito mais profunda do que apenas baixar alguns números no aparelho de pressão. Era uma luta pela minha sobrevivência e pela chance de recuperar a energia vital que eu achei que tinha perdido para sempre. Eu entendi que não dava mais para esperar um milagre sentado. A virada de chave aconteceu quando parei de ver a comida apenas como prazer imediato e passei a enxergá-la como informação para as minhas células. Comecei a aplicar uma estratégia que muitos chamam de dieta. Mas para mim era um plano de sobrevivência. Os novos protagonistas da minha rotina eram simples, mas poderosos. O potássio, por exemplo, que eu encontrava na banana e no abacate, não era apenas um mineral qualquer. Ele agia como um contrapeso direto ao estrago que o sódio tinha feito em mim durante décadas. O potássio ajudava meus rins a limparem o sistema. E o mais importante, ele dava um comando de relaxamento para a musculatura lisa dos meus vasos sanguíneos. Foi a primeira vez que senti meu corpo menos inchado e mais leve. Depois, mergulhei na ciência dos nitratos. Foi aí que a beterraba entrou na minha vida de forma definitiva. Eu descobri que ao consumir beterraba, meu organismo transformava aqueles nitratos em óxido nítrico, uma molécula que funciona como um mensageiro para os vasos sanguíneos se dilatarem. Era como se eu estivesse abrindo as estradas para o meu sangue passar sem esforço, diminuindo a carga sobre o meu coração. Até o prazer do doce foi ressignificado. O cacau amargo, com pelo menos 70% de pureza, trouxe os polifenóis. Esses compostos são como reparadores do endotélio, agindo diretamente nas rachaduras microscópicas que o estilo de vida urbano tinha causado nas minhas artérias. Eu não estava apenas comendo, eu estava reconstruindo o meu sistema de dentro para fora. Essa sinergia entre nutrição e biologia começou a dar resultados que eu podia sentir na pele. A consequência final não foi apenas uma descida nos ponteiros do esfigmomanômetro, mas uma mudança completa no meu estado de espírito. O antagonista, aquela hipertensão silenciosa e perigosa, estava sendo finalmente domado. Eu não sentia mais aquele pulsar incômodo nas têmporas quando o estresse do trabalho aumentava. A minha disposição física voltou de um jeito que eu não esperava. As caminhadas que antes me deixavam ofegante, agora eram momentos de prazer. Eu estava recuperando a minha energia vital, aquela que eu achei que tinha ficado perdida no passado. Minha família percebeu a diferença no meu humor e na minha presença. Eu não era mais o homem, cansado e preocupado, que chegava em casa e só queria desabar no sofá. Eu tinha voltado a ser o pilar que eles precisavam. O momento da verdade aconteceu alguns meses depois, quando retornei ao consultório para a consulta de revisão. O ambiente era o mesmo. O médico mantinha a mesma postura profissional e séria, mas a atmosfera era diferente. Quando ele inflou a braçadeira e o silêncio tomou conta da sala, eu não senti o pânico de antes. Eu sabia que o trabalho interno fora feito. O médico olhou para o visor, soltou o ar devagar e me encarou por cima dos óculos. Ele parecia genuinamente surpreso. Ele comentou que raramente via uma melhora tão significativa em tão pouco tempo, apenas com ajustes complementares. Os números estavam perfeitos, dentro da faixa ideal de saúde. Ele me perguntou o que tinha mudado.
e com um sorriso de satisfação, eu expliquei que tinha decidido usar a inteligência da natureza a meu favor. Essa transformação não foi fruto de uma mágica ou de um produto milagroso vendido na internet. Foi o resultado de conhecimento aplicado com disciplina. Eu aprendi a ler os sinais do meu corpo e a respeitar os processos biológicos que nos mantêm vivos. Hoje, quando ando pelo supermercado, minhas escolhas são outras. Woody, eu olho para as frutas, verduras e sementes e vejo nelas a minha farmácia natural. Recuperei a minha confiança no futuro e o medo da perda foi substituído pela gratidão pela cura. Percebi que o caminho para uma vida longa e saudável começa com a coragem de mudar o que está no nosso prato e na nossa mente. O seu corpo é um sistema que responde à inteligência do que você consome. Escolha ser a sua própria cura.